Tá em dúvida se é possível atuar na correspondência jurídica mesmo sem ter carro? Então assiste esse vídeo que é pra você. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu joinha porque o vídeo tá muito bom. A nossa rotina como correspondente jurídico, ela é super dinâmica. Uma hora você pode estar na Justiça do Trabalho, uma outra hora você pode estar na Justiça Comum, no PROCON, numa prefeitura. Realmente não existe uma rotina ali que vá te cansar, porque sempre tem uma aventura nova para você fazer. E aí que surge a dúvida de muita gente que está iniciando na correspondência jurídica. Fernanda, eu vou conseguir dar conta mesmo sem ter um carro? Sim, com certeza você vai conseguir atuar na correspondência jurídica mesmo sem ter carro. Quando eu iniciei aqui na correspondência jurídica, quando eu estava recebendo uma quantidade maior de demandas, eu tinha uma moto, eu tinha uma cinquentinha e eu pegava estrada com ela para tudo que era lugar, todo canto que fosse preciso fazer diligência, eu ia lá, acelerando e não deixava de fazer. Mas nos dias que eu estava mais cansada, naqueles dias que eu estava um pouquinho mais, meu Deus do céu, tô super aqui cheia de diligência para fazer, não tô com disposição nem para pilotar a moto, o que é que eu fazia? Eu ia de ônibus. Eu conseguia resolver várias coisas utilizando o transporte público. Como eu falei, a nossa rotina realmente ela é super dinâmica. Às vezes você tá fazendo a diligência, te ligam para fazer uma outra, então toda hora você está se movimentando. Mas é muito possível, como eu falei, que você utilize o transporte público, ônibus, metrô, se você tiver uma moto também vai dar super certo. Eu causava quando chegava no estacionamento da OAB, pilotando a minha moto cinquentinha, mas é super possível e você vai conseguir atuar mesmo dessa maneira. Agora, o que é que você precisa observar como correspondente jurídico que vai depender do transporte público? Você precisa ser extremamente organizado e cauteloso. Se você tem uma diligência sem hora marcada, como uma cópia, um protocolo, um despacho, algo em cartório, em prefeitura, alguma secretaria, enfim, essas diligências diversas que você não precisa agendar, tudo bem, você fica até um pouquinho mais tranquilo. Vou guardar aqui o ônibus e tal, o metrô. Agora, se você precisa fazer uma audiência, um pregão presencial, algo que você tenha que agendar, que tem horário marcado, você tem que sair com bastante antecedência. Presta atenção, você sabe que imprevistos acontecem quando a gente depende de transporte público, e você não pode depois dizer para o seu contratante: não, olha, desculpa, eu não consegui chegar em tempo daquela licitação ou daquela audiência porque o meu ônibus não passou na hora, ele passou 30 minutos depois do que eu tô acostumada. Não dá para fazer isso. Então te organiza, sai assim muito cedo. Sempre, como eu falei, às vezes eu utilizava o transporte público mesmo tendo moto, mas sempre que eu tinha algo assim um pouco mais agendado, um pouco mais não, literalmente, uma audiência, um pregão, sempre que eu tinha algo com hora marcada, eu costumava ir de moto para não correr nenhum risco. Mas beleza, se você não pode pegar um Uber naquele dia, pegar o carro emprestado do teu pai, de uma tia, enfim, vai com transporte público, mas sai cedo. A quantidade de correspondente que eu conheço que utiliza exclusivamente transporte público e que dá super certo, gente, não é brincadeira. Muita gente mesmo, acho que a maioria, não só dos meus alunos, mas também dos meus amigos correspondentes, utilizam transporte público, dá super certo, mas sendo organizado, principalmente quando tiver, repetindo aqui para ficar bem colado aí na sua mente. Tem diligência com hora marcada? Atenção redobrada ao horário. E uma coisa que eu amo na correspondência jurídica, na advocacia de um modo geral, é a liberdade geográfica que nós temos. Aqui eu dei uma alternativa, Disse para você que dá demais para você atuar na correspondência utilizando ônibus, metrô. Mas se você não tivesse condições, nem ali, poxa, aquele dia vai estar corrido, não vou conseguir atender tantas demandas esperando o metrô, esperando o ônibus, o que é que você pode fazer? Ter um parceiro. Você pode ter um parceiro para poder repassar essas demandas e aí você fica tranquilo, sabendo que vai conseguir conciliar tudo isso. Viajou, tá de férias, não vai estar ali na cidade, não vai estar no estado, tá aí aproveitando um pouquinho.
você não vai deixar de fazer aquela diligência, você não vai deixar de atender aquele cliente. A liberdade geográfica que nós temos é muito grande, né? E como é que você vai exercer a correspondência nesse caso? Com o seu parceiro, é o que eu falei. Tá num dia cheio, não vai conseguir resolver tudo de ônibus, de metrô, tá de greve, tá acontecendo alguma situação, conta com o teu parceiro e atende aquele seu cliente. Bom, pessoal, era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre essa possibilidade que nós temos, independente de ter um carro, uma moto ou não, de atuar na correspondência jurídica. E aí, o que é que você achou do vídeo de hoje? Gostou dessa dica? Se você gostou, deixa aqui o seu joinha para eu entender que você curte vídeos assim e também não esquece de me seguir lá no Instagram, @fernanda.araújo, para a gente trocar mais ideias e para você conferir esses bastidores da jovem advocacia e da correspondência jurídica.